pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Félix, sejam todos bem-vindos ao canal Estúdio de Crochê. Pessoal, eu vou trazer para vocês uma sequência de vídeos com esse kit que eu dei o nome de Kit Ursinho de Pijama, tá? Compõe este urso, esse chocalho e essa naninha. Vamos para a lista de materiais. Bom, pessoal, os materiais que nós iremos utilizar são... Eu só trabalho com fio amigurumi para fazer amigurumi, que é da Círculo, tá? Eu prefiro. A gente vai utilizar para fazer o kit todo, as 3 peças, 2 novelos da cor da roupinha, tá? Então, a cor que eu escolhi aqui foi a 3131, que é esse rosinha. Para fazer o kit todo são 2 novelos, mas para fazer um de cada, vai só um novelinho, tá? A gente vai utilizar aqui cor da pele, número 7564. Uma sobrinha só de marrom, que é para fazer só os detalhes, a cor 7567. Uma sobrinha só de branco, que é 8001. Vou trabalhar com agulha 3. Vamos utilizar a tesoura para remate. Agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos. Marcador de pontos. Para fazer o chocalho, a gente vai utilizar uma argola de madeira, 18 centímetros. Eu vou utilizar aqui esses olhinhos com trava de segurança. Eu escolhi um na cor marrom. Esse daqui é o tamanho 12. Só para o urso maior, tá? Eu vou utilizar, então eu só vou utilizar 2 olhinhos. E é opcional os botões para colocar no urso maior também, opcional, tá? E o enchimento. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, nessa aula aqui eu vou ensinar vocês a fazerem o chocalho, tá? Então, a gente começa com a cor de pele. A gente começa aqui fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? Eu não faço um anel grande, porque a gente vai trabalhar só pontos baixos, né? Então, eu faço um anel pequenininho mesmo. Então, aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que eu puxo e fecho bem esse anelzinho, tá? Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço 2, 1 e 2. Venho no segundo ponto, faço mais 2. E assim por diante. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui minha carreira com 12 pontos baixos. Agora, a próxima carreira, a gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, que são 2 pontos juntos, tá? A gente vai fazer assim por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento até o fim dessa carreira. No fim dessa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui mais uma carreira. Agora, essa próxima carreira, a gente vai continuar aumentando. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo, um aumento, que são 2 pontos juntos, tá? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, cheguei no fim de mais uma carreira. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3 e no próximo, um aumento. Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4 e um aumento.
A gente vai fazer assim por toda a carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Quando chegar aqui no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, é a nossa última carreira de aumentos, tá? Então, a gente vai trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 42 pontos baixos. Vou terminar os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente já terminou os nossos aumentos. O que a gente vai fazer agora é trabalhar ponto sobre ponto sem aumentos, tá? Então, a gente vai fazer 5 carreirinhas, todas em pontos baixos sem aumento, tá? 5 carreirinhas com 42 pontos baixos cada, para dar a altura da cabeça. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui as minhas 5 carreirinhas. Agora, a gente vai fazer 6 pontos baixos em um aumento, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos e no próximo um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 48 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras, todas em pontos baixos, tá? Sem aumento. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem fazer nenhum aumento. A gente vai fazer aqui mais 3 carreiras, com um total de 48 pontos baixos em cada carreira, tá? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, já temos aqui a altura da cabeça. Agora, a gente vai começar a diminuir essa cabeça, tá? Então, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda essa carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 42 pontos baixos. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Finalizei mais uma carreira. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Certo, pessoal? A gente vai fazer assim até o final. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter 36 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, finalizei mais uma carreira. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos, 3 e 4 e uma diminuição. A gente vai fazer assim até o fim. Aqui no fim dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, finalizei aqui mais uma carreira e tá fechando a nossa cabecinha, ó. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, estamos quase finalizando a cabeça, tá? Então, nessa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente fica agora, no fim dessa carreira aqui, com um total de 18 pontos baixos, tá? Assim que eu finalizar essa carreira aqui, eu já vou pôr o meu enchimento, porque daí já vão faltar 2 carreiras para finalizar. Então, eu vou pôr bastante enchimento assim que eu terminar essa carreira aqui e já volto com vocês com a minha carreira pronta. Prontinho, finalizei a carreira e já enchi a cabecinha, ó. Eu quero deixar essa cabeça bem cheinha, tá? Então, conforme agora eu vou terminando de fechar, eu já vou colocando mais enchimento. Vocês fazem o mesmo com a de vocês aí. Essa próxima carreira aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Certo? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês.
Prontinho, já estamos quase finalizando. Agora, o que a gente vai fazer são 6 diminuições, tá? Então, aqui eu nem vou colocar marcador. Então, aqui eu faço, ó, uma diminuição, duas, e assim por diante. Eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições, vou fazendo e colocando mais enchimento, tá bom? E já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as minhas 6 diminuições, ó, e já enchi bem, tá bem cheinha essa cabeça, tá? Agora, pra fechar, eu faço o seguinte, eu ponho no ponto seguinte e corto esse fio aqui, ó. Eu vou deixar um pedacinho grande, que depois a gente vai usar essa sobra, tá? Então, podem deixar um pedacinho a mais aí. Aí, eu puxo todo esse fio, pego a minha agulha de tapeçaria, pra gente terminar de fechar essa cabecinha, tá? Pra ela ficar bem fechadinha. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer o seguinte, ó, vou aproximar bem aqui pra vocês verem. Eu vou colocando, tem as duas argolinhas do ponto, ó, eu coloco só na argolinha de fora, tá? E eu fico fazendo pontos de vai e vem por 6 vezes, ó. 2, 3, 4... 5 e 6. Aí, aqui eu puxo e ele fecha o buraquinho da cabeça e fica a cabeça totalmente fechadinha. Eu vou colocar a minha agulha aqui no centro e vou sair em qualquer lugar aqui da cabeça, ó. Só pra eu fazer um pontinho aqui pra gente garantir que isso daqui não vai soltar, tá? Então, aqui mesmo, ó, eu tô aqui, eu vou fazer um nozinho. Coloco no ponto seguinte, né? E faço um nozinho aqui. Feito isso, eu vou sair com a agulha aqui no centro novamente. Porque depois a gente vai usar isso daqui para costurar a cabecinha. Não corto esse fio, vou deixar aqui pra gente costurar. E o formato da cabecinha está pronto. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o focinho, tá? Começo aqui com o meu anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? Então, vou fazer os meus aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o meu anel, bem fechadinho. E essa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, eu faço 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? 1, 2, 1. Opa. E 2. Então, eu vou fazer aqui os meus 6 aumentos. No fim dessa carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui os meus 12 pontos baixos e já coloquei o meu marcador, tá? Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, já tem aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer são 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. E no próximo, um aumento. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter 24 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, já temos aqui 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a última carreira do focinho, tá? Que são 24 pontos baixos. Então, nessa última carreira aqui, a gente faz ponto sobre ponto, tá certo? Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui meu focinho e arrematei o fio, tá? Deixando um pedaço pra gente costurar, ó. Agora, pessoal, eu já coloquei aqui na minha agulha de tapeçaria o fio marrom, que é pra eu fazer o bordadinho do focinho, esse daqui, ó. Eu prefiro fazer antes de costurar, tá? Porque eu acho que fica melhor, se precisar desmanchar, eu acho que fica mais fácil. Então, eu pego aqui o meu focinho, vou deixar esse fio pra baixo. Eu começo sempre pelo centro. Eu acho que é melhor para se basear. Eu coloco a agulha de trás para frente.
e deixo um fiozinho ali pra eu costurar depois, pra eu amarrar, na verdade, depois, tá? Então, feito isso, eu vou ver mais ou menos onde eu quero aqui o meu focinho. Deixa eu ver. Acho que eu quero mais ou menos aqui. Eu coloco ele sempre na penúltima carreira, tá? Porque aqui a gente vai costurar, então eu deixo sempre aqui na penúltima. E eu baseio também na linha, ó. Então, pra eu fazer a outra parte, eu me baseio aqui na linhazinha. Ó. Assim. Eu acho que eu vou colocar o outro mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Se não ficar bom, a gente desmancha e faz de novo, tá? Não tem problema nenhum. Por isso que é bom fazer antes de costurar. Eu acho que aqui vai ficar muito puxado pro lado. Vou desmanchar aqui. Colocar de novo aqui. Por isso que eu prefiro, gente, fazer antes de costurar, tá? Porque dá pra gente tirar e fazer do jeito que a gente achar melhor. Colocar aqui no meio de novo. Isso. Acho que eu vou por aqui. Um antes, porque senão ia ficar muito aberto. Aqui. E o outro, acho que aqui. Vamos ver se vai ficar bom assim. Aqui eu começo fazendo um Vzinho, tá? Aí eu volto o fio aqui pro centro do focinho. Deixa eu ver se ficou um Vzinho legal, ó, ficou certinho. Acho que tá bom assim. Aí agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou colocando o meu fio sempre baseando aqui nessa linha, tá, ó? Então, eu vou colocando o meu fio aqui, preenchendo todo esse espaço, ó. Aí, eu vou preencher aqui esse focinho todo, tá? Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou preencher o meu aqui e já volto com vocês com ele preenchido pra gente fazer essa parte de cima e depois um fiozinho aqui embaixo. Pronto, pessoal, fiz aqui meu bordadinho, ó. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui no meu primeiro pontinho e vou vir até aqui, ó, que é meu último, pra gente fazer uma linha reta em cima pra esconder aqui que em cima não fica perfeitinho, né? Então, a gente meio que esconde, ó. Vou fazer isso umas 2 vezes. Deixa eu ver. Acho que tá bom. Vou fazer mais uma só pra esconder esse daqui, ó. Aqui, ó. Vou tentar esconder esse fiozinho aqui, tão vendo, ó? Que tá ficando mostrando ali. Então, vou tentar esconder ele. Prontinho. Então, ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer uma lista reta aqui embaixo, uma linhazinha reta. Aqui ficou bom assim, tá vendo, ó? Acho que ficou legal. Agora, aqui, eu vou fazer uma linhazinha reta. Deixa eu ver aqui, tá bom? Acho que aqui tá bom, ó. E vou trazer aqui pro centro novamente. Prontinho. E assim a gente finaliza o nosso bordadinho. Aqui, eu dou um nozinho com aquele primeiro fiozinho que sobrou, lembra? Que eu deixo um pedacinho sobrando pra fazer aqui o acabamento. Eu dou um nozinho, primeiro eu não aperto, tá? Pra não repuxar lá o nosso bordado. E o segundo eu aperto um pouquinho mais. Agora, aqui, eu corto esse fiozinho. E o nosso focinho fica assim, ó. Agora, eu vou centralizar aqui na cabecinha pra fazer a costura, ó. Eu vou centralizar aqui com alfinetes, tá? Eu vou colocar aqui o meu na posição que eu quero e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, centralizei aqui o focinho onde eu quero. O que que eu faço? Eu não tenho uma contagem certinha, tá? Então, eu faço assim, como a cabecinha vai ficar assim, ó, eu deixo assim, eu centralizo assim, ó. Eu ponho assim na minha mão e o finzinho do focinho fica encostando aqui na minha mão.
Então, eu não deixo ele assim, pegando, assim, eu deixo bem certinho. Pra não ficar dúvida, ó, aqui tá o meinho da cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas. Eu deixo sobrando, tá? Então, eu posiciono ele, coloco os alfinetes, né, pra ficar mais fácil a costura. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a costura de todos os meus amigurumis, ó. Aqui tá onde a gente finalizou. Eu coloco aqui a minha agulha e saio em qualquer ponto da cabeça. Agora, eu volto aqui nesse mesmo pontinho que a gente saiu da cabeça e eu ponho num ponto do lado aqui do focinho, ó. Então, eu fico fazendo uma costura meio que de vai e vem, pegando todos os pontos, ó. Agora, eu ponho aqui no ponto do lado de onde a gente acabou de sair e saio em qualquer lugar da cabeça. Sem puxar muito, tá? Agora, eu volto no mesmo pontinho que a gente acabou de sair e ponho no ponto do lado de onde a gente começou. Aqui, a gente consegue ver que fica a linha que a gente passou de um para o outro, tá? Então, eu ponho no do lado. Puxo, sem puxar muito, tá? Venho no ponto seguinte e saio em qualquer lugar da cabeça. Volto com a minha agulha lá pro focinho, no pontinho do lado. E assim, pessoal, eu faço a costura de todo o focinho, tá? Ó, vendo que a costura, ela fica bem visível, a gente quase não enxerga, ó. Eu vou fazer assim a costura do meu, até chegar aqui no finalzinho. Antes de fechar tudo, quando chegar mais ou menos aqui, assim, eu coloco o enchimento, tá? Aí eu volto aqui pra finalizar com vocês. Prontinho, pessoal, já fiz aqui toda a costura, ó. Tá vendo que fica uma costura bem visível, né? O meu fio tá aqui, ó, no meu primeiro pontinho, que é aquele onde a gente começou, tá? Então, eu vou colocar ele aqui pra trás, vou sair em qualquer lugar da cabeça. Eu vou deixar esse fiozinho reservado aqui pra eu finalizar com algum outro fio, tá? Pra eu fazer um arremate, pra não ficar mostrando aqui. Depois eu mostro pra vocês. Acho que eu vou finalizar com a orelhinha e com o capuz, com a touquinha, né? Tá bom? Então, eu vou deixar esse fio sobrando aqui, eu não vou arrematar ele. Eu vou deixar ele aqui de lado, pra gente arrematar ele depois com outro fio. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a orelhinha, tá? A gente só faz uma orelhinha, ó. Porque a outra fica como se estivesse escondida aqui embaixo da touquinha, tá? Então, a gente não faz duas orelhinhas, só faz uma. Vamos começar aqui com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gente, toda vez que eu vou fazer os pontos baixos dentro do anel mágico, eu faço ele bem larguinho, tá? Pra depois facilitar a segunda carreira, que é normalmente com pontos duplos, né? Com aumentos. Então, eu fecho aqui o meu anelzinho mágico. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, a gente faz 2 pontos para cada ponto de base, ó. 1, 2, 1, 2. Vou fazer aqui os meus 6 aumentos. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os meus 12 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo aumento, certo? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, já tenho aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer são 2 carreiras toda em ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreiras com 18 pontos baixos cada, tá bom? Vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as minhas 2 carreirinhas. Agora, o que eu vou fazer é fechar essa orelhinha, tá? Então, eu junto assim, ó, eu ponho no meinho aqui, onde eu tô fazendo, na lateral, né? E eu vou juntar, então, eu vou pegar esses 2 primeiros pontos, desculpa, esse primeiro ponto aqui e o primeiro ponto de lá, ó. Pegando assim, os dois de uma vez e faço um ponto baixo, ó. Pego o primeiro daqui, o primeiro de lá
e fecho os dois juntos. Pego o primeiro daqui, o primeiro de lá, fecho os dois, certo? Então, assim, a gente vai fechando essa orelhinha, ó, pegando todos os pontos, que eu acho, quando a gente fecha a orelhinha assim, fica mais fácil a costura, tá? Mas essa parte também fica a critério de vocês. Peguei todos os pontinhos, agora eu arremato e deixo um fiozinho pra costurar. E tá pronta a orelhinha. Agora, o que a gente vai fazer é a touquinha, por isso que eu peguei aqui o fio rosa, tá? Então, a gente começa com o anelzinho mágico. Dentro desse anel, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anelzinho mágico, bem fechadinho. Agora, essa segunda carreira aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto da base, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui 6 pontos baixos. 2, 3, 4, fica um pouquinho ruim, porque fica apertadinho, mas dá pra fazer, tá? 5 e 6. Tá vendo que ele fecha pra dentro, pra frente, né? Então, a gente vai virar ele pra ele ficar fechadinho pra fora. Que daí vai facilitar um pouquinho mais da gente trabalhar aqui. Ajeitei ele aqui. Agora, nessa terceira carreira, a gente vai fazer um total de 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou fazer assim por toda a carreirinha, até eu completar aqui 9 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Ó, finalizei aqui a minha carreirinha. Agora, o que a gente vai fazer são 2 carreiras todo em ponto baixo. Então, eu vou fazer 2 carreiras com 9 pontos baixos cada, tá? Vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer nessa carreira aqui são 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu faço 1, 2 e no próximo aumento. Certo? A gente vai fazer assim por toda a carreirinha. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira sem aumentos com 12 pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base, tá? Vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho. Agora, nessa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? 1, 2, 3 e um aumento. Então, no fim dessa carreira aqui, a gente vai ter o total de 15 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, eu já coloco já o marcador de pontos, porque agora já tá ficando mais fácil. No começo, eu não coloquei, porque tava bem apertadinho, tá? Então, agora, gente, a gente vai fazer 2 carreiras com 15 pontos baixos cada, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreiras sem aumento, 2 carreiras retas, tá? Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira com 3 pontos baixos em aumento, tá? 1, 2, 3 e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus e já volto com vocês. Finalizei mais uma carreira. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer ela toda em pontos baixos. Então, a gente vai fazer uma carreira com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer a minha e já volto com vocês. Bom, pessoal, agora nessa próxima carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 21 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês.
Agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira reta, tá? Então, a gente vai fazer uma carreira sem aumentos com 21 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus 21 pontos baixos aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa próxima carreira aqui, a gente vai fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos e um aumento. Certo, pessoal? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Agora, pessoal, a gente não vai fazer uma carreira reta, tá? A gente vai fazer uma carreira com 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira, tá? No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 27 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui é uma carreira reta, uma carreira com 27 pontos baixos, tá? A gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Vou fazer meus 27 pontos baixos aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai trabalhar 8 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ter 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, já tá ficando abertinha a nossa touca, ó. Agora, o que a gente vai fazer aqui são 4 pontos baixos e um aumento, tá? 1, 2, 3, 4 e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, a gente vai fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5 e um aumento. No fim dessa carreira, a gente vai fazer assim por toda a volta, né? No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 42 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora aqui a gente vai fazer a nossa última carreira de aumentos, tá? Então, nessa última carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6 e um aumento. Eu vou fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com 48 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizamos aqui as nossas carreiras de aumento, tá? Agora, o que a gente vai fazer são 2 carreiras todo em ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreirinhas com 48 pontos baixos cada, tá certo? Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas e já volto com vocês. Bom, pessoal, já fiz aqui as minhas 2 carreirinhas todo em ponto baixo. Agora, a gente vai trocar o fio, a gente vai trabalhar com fio branco. Então, o último ponto da minha segunda carreirinha eu não finalizo, eu vou fazer de novo para vocês. O último ponto, eu só puxo o fiozinho, tá? Aí, eu já cortei o meu fio rosa, pego o meu fio branco e eu finalizo com o fio branco, ó. Finalizei aqui com o fio branco. Agora, para ficar quase invisível essa troca de cor, tem um truquezinho básico, ó, os 2 fios estão aqui, eu já vou escondendo eles, tá? O meu primeiro ponto da minha próxima carreira, eu faço ele baixíssimo. Não faço baixo, porque daí ele vai ficar quase invisível a troca de cor. E eu continuo aqui com pontos baixos, ó. Então, eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas, toda em ponto baixo, tá? Agora com fio branco. Vocês estão vendo que a troca de cor, ela fica quase invisível, ó. Aqui, eu já vou arrematar esse fiozinho. Então, eu faço um nó aqui. O primeiro eu não aperto, para não repuxar lá o fiozinho, né? E o segundo eu dou uma apertadinha a mais. Feito isso, eu vou continuar aqui caminhando com os 2 fios
pra esconder aqui esse nó que a gente acabou de dar, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Então, eu vou trabalhar escondendo esses fios aqui por mais uns 3 pontinhos, ó. E nem dá pra ver onde a gente amarrou os fiozinhos. Agora, eu já posso cortar esses dois, que são as sobras, e continuar trabalhando ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer essa e mais uma carreira de 48 pontos baixos. Vou fazer 2 carreirinhas com 48 pontos baixos, tá? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas 2 carreirinhas toda em ponto baixo. E agora, a gente vai fazer a nossa última carreira da touquinha, tá? Então, aqui, eu fiz 47 pontos, o último, mesma coisa, a gente vai fazer a troca de cor, vai voltar pro rosa, tá? Então, eu faço a mesma coisa que eu ensinei pra vocês anteriormente, ó. Finalizo aqui com a cor rosa e o primeiro ponto eu faço ponto baixíssimo. Essa última carreira, pessoal, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Vai fazer ela toda em ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer os meus 48 pontos e já volto com vocês.